é Dino. Vou contar uma história bem divertida. A avó dos dinossauros. Um menino achou que sua avó era minha avó. Ela era bem idosa. Mas não dava para ser minha avó. Prepare sua pipoca e vamos dar o play. A avó dos dinossauros. Uma recordação. Muito carinho e afetividade. Um álbum de fotografias revela os laços que unem o passado e o presente. Ao ver uma foto da avó, quando pequena, o neto viaja no tempo e dá início a um diálogo muito divertido entre eles. Uma pergunta inusitada é a porta para uma aventura cheia de bom humor, dinossauros, geleias, descobrimento do Brasil, arco-íris, muita imaginação e fantasia. Um encontro de gerações bem distintas, unidas por laços muito fortes, amor e respeito. E aí? Vocês gostaram da história? Eu também. Valeu, vovó dinossaura! Yuhu! Conheça os autores. Antônio Carvalho é carioca, autor do texto, homem das artes, sempre envolvido com cultura, da popular à erudita. Ganhou vários prêmios, entre os quais Mambembe de Teatro e APCA. Guto Lins é paulista da capital. Designer gráfico, professor da PUC Rio de Janeiro, atuando principalmente no mercado editorial e tendo participado das feiras de ilustração Bratislava, Barcelona e Bolonha. Tônio e Guto são amigos há mais de 20 anos e trabalharam juntos neste livro. Formando leitores. O livro A Avó dos Dinossauros é indicado para leitores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Aborda os temas família, amigos e escola, o mundo natural e social, diversão e aventura. O gênero de sua narrativa é conto. Os sentidos que atribuímos ao que lemos dependem e muito de nossas experiências anteriores em relação à temática explorada pelo texto, bem como de nossa familiaridade com a prática leitora. Estratégias de leitura. As crianças, desde cedo, têm acesso aos textos e usam estratégias de leitura que permitem compreendê-los, buscando sentido e coerência. Por meio da dedução e da inferência, elas percebem os indícios que o texto oferece. Eis as estratégias de leitura. A antecipação do conteúdo do texto, que pode ser feita pelo título, pela capa do livro, pelas ilustrações e outros textos de apoio. A observação de indícios que o texto oferece para saber como ele será e o que mais ele vai dizer. Os indícios podem estar nas ilustrações, nas cores usadas, nos tipos de letra, nos fatos e informações apresentadas. As inferências, isto é, a capacidade de deduzir fatos ou situações que não estão expressas no texto, mas que podem ser deduzidas por meio de outros fatos já expressos no texto, ou de indícios, assim como pelo conhecimento de mundo da criança. Pré-leitura. Apresente o livro aos alunos, chamando a atenção para o título A Avó dos Dinossauros. Proponha um jogo de adivinhação. O que esperam da história? Oriente os alunos a iniciar uma roda de conversa, estimulando-os a falar sobre como seria a avó dos dinossauros e como se sentiriam se fossem os netos dessa avó. Depois dessa conversa, leia para eles o texto da 4ª capa.
Leitura. Estimule os alunos a observar as imagens do livro. Peça a eles que observem a ilustração da foto da avó da história, quando era menina. Leve-os a estabelecer relações entre a imagem e o texto. Mostre aos alunos as palavras dinossauro e geleinha. Peça a eles para refletir por que essas palavras foram usadas no texto. Peça aos alunos para citar partes da narrativa que evidenciam a passagem do tempo e se eles podem dizer quantos anos a avó dos dinossauros tem. Leve-os a refletir se é possível alguém ter a idade dos dinossauros ou se a comparação foi um recurso para deixar a história bem-humorada. Pós-leitura. Aproveite a oportunidade para falar sobre a formação das famílias. De certo, haverá algum aluno que não tenha experiência vivida pelos personagens por não ter conhecido os avós. Estimule os alunos a citarem um membro de sua família. Peça aos alunos para levarem para a sala de aula livros com a mesma temática. Estes livros poderão ser encontrados na biblioteca da escola, nas salas e cantinhos de leitura. Sabendo que a formação do leitor é um processo de longo prazo, é importante que durante todo o ano e de forma permanente, as estratégias de leitura sejam trabalhadas com as crianças, para que possamos formar novos leitores.